Hoje, 15 de novembro, é celebrado o Dia da Proclamação da República. E a equipe do Tribunal de Justiça de Minas Gerais produziu uma reportagem especial para nos lembrar a importância desta data para a história e para o judiciário do país. Em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República. Motivada pela insatisfação de diferentes grupos da sociedade, sobretudo os militares, com a monarquia, um outro ponto, segundo o desembargador Dorgal Andrada, foi crucial para a queda do imperador Dom Pedro II, a abolição da escravatura, assinada pela própria filha do imperador, a princesa Isabel. O que ajudou a cair a monarquia foi isso também. Foi que um ano antes ela caiu em 89. Em 88 veio a abolição. Foi a abolição com a princesa Isabel. E tem um caso que é histórico, que é verdadeiro, esqueci o personagem, que virou para ela e falou assim: você está assinando a abolição, a libertação dos escravos e está assinando a perda do trono. Por quê? Os poderosos, muitos dos barões que tinham o título, tinham muitos escravos. E esse pessoal dependia muito da mão de obra escrava. Ela, a filha do imperador, o imperador não quis assinar, mas deixa ela assinar, esse pessoal rompeu com a monarquia. E eles queriam indenização, o problema era esse. Eles até aceitavam, desde que se pagasse o preço. Aí o pessoal achou imoral isso, pagar pela libertação dos outros. Ninguém tem preço, a vida da liberdade tem preço. Então não conseguiram a indenização. Aí eles se vão... Então a monarquia já não era popular, o imperador dizem que ele era muito popular. Ele, figura física, ele era queridíssimo. Mas a engrenagem da monarquia, o governo era muito impopular. O evento histórico que mudou os rumos do país trouxe também mudanças para o judiciário. O professor de Teoria da Constituição, Ricardo Sacco, aponta a primeira delas. Os magistrados passaram a ter mais segurança profissional. Houve, após a Constituição de 1891, o estabelecimento de garantias à magistratura que não existiam durante o período monárquico, com a Constituição de 1824. Na Constituição de 1824, era estabelecido que havia uma estabilidade para os magistrados, mas eles poderiam ser removidos do cargo e poderiam ser mudados de comarcas de acordo com a lei. Já posteriormente, durante a República, veio a ideia do princípio da vitalicidade, de forma a garantir ali ao magistrado a segurança de que ele vai permanecer naquele seu local de jurisdição sem se preocupar em agradar este ou aquele. O segundo ponto levantado pelo professor diz respeito à Justiça Estadual, que virou alvo de Marechal Deodoro da Fonseca, um dos personagens que levaram à queda da monarquia e se tornou, assim, o primeiro presidente do país. De acordo com Ricardo Sacco, o Marechal queria, após a proclamação da República, por fim, a Justiça Estadual. Os primeiros anos foi, no que se refere ao Poder Judiciário, um marco, foi a tentativa de acabar com a Justiça Estadual, o que seria nefasto para o país. E não aconteceu por quê? Não conseguiu acabar por quê? Houve forte resistência, houve levantes contra o Marechal Deodoro da Fonseca. Alguns políticos conseguiram impor resistência, dentre eles Rui Barbosa, que sempre foi um defensor da liberdade, um defensor da democracia, e ele tomou para si o projeto e conseguiu que fosse aprovada a Constituição de 1891, mantendo o poder judiciário estadual. Existem fatos curiosos nessa história. Um deles é que no Brasil monárquico os cartórios não existiam. Quem emitia, por exemplo, certidões de nascimento e casamento era a Igreja Católica. Quem explica isso em detalhes é o desembargador Dorgal Andrada. Outra mudança interessante foi essa, que com a República houve então a quebra, a dissociação do Estado com a Igreja Católica. A Igreja Católica continuou normalmente, mas não pertencia mais o Estado, não passou a ser um Estado laico. O Estado não era oficialmente mais católico, como constava na Constituição anterior, né, monarquia. E ele sendo laico, é curioso que na monarquia os registros de nascimento, casamento e falecimento de óbito eram feitos nas igrejas. Não tinha um registro civil fazendo isso. Você ia à igreja e fazia o nascimento, o registro de nascimento. O batismo era só quem quisesse. O nascimento, o casamento e o óbito na própria igreja. Então, você precisando de uma certidão de óbito, você ia na igreja
durante a monarquia, e esse documento era oficial. Quando vem a República, não. Tudo que era da igreja tinha valor só para a igreja, não tinha valor mais para o Estado. Então foi preciso criar os cartórios de registro civil, onde o registro civil, pessoas naturais, você registra o seu casamento, registra o seu casamento, o óbito, o nascimento, e com isso afasta-se da igreja. Isso também é um movimento dentro do judiciário, né? O valor jurídico desses documentos passa a ser alterado justamente por causa da República. A República deixa de ser um Estado oficialmente católico. E todos os servidores, todos os juízes, os parlamentares puderam ser também não católicos. Antes não poderiam ser.